Jornalismo. Jornal Gente. Bandeirantes. 9h06, está muito variado o Jornal Gente de hoje, hein, Zaidan? A gente já falou de chuva, a gente já falou de política internacional, a gente já falou de política nacional e agora a gente vai falar de saúde, porque nessa semana saiu um levantamento muito interessante e que chamou bastante a atenção do ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes, por isso que a gente vai abordar o tema numa entrevista agora, que foi uma nova classificação da hipertensão arterial. O chamado mal silencioso, né, Zaidan? Muitos médicos falam dessa maneira, porque quando a hipertensão começa a dar sinais é porque a coisa já está bastante avançada. Por isso a necessidade de um monitoramento, principalmente se você tem histórico familiar, se você tem já algum problema maior de saúde também. Mas houve uma mudança. E agora, a pressão 12/8 começou a ser considerada, ou passou a ser considerada como alta. Por quê? Quem está nos ouvindo e mede aí constantemente a pressão, está 12/8, com uma certa regularidade, tem que se preocupar, correr para o médico para fazer um acompanhamento. O doutor cardiologista Heron Rached está com a gente aqui na Rádio Bandeirantes para falar exatamente sobre isso. Doutor, bem-vindo, bom dia para o senhor. Bom dia, Ana, bom dia, Paula, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Acho que a primeira coisa é essa, doutor. Quem está nos ouvindo e já tem uma pressão próxima disso aí, tem que fazer o quê? É para se preocupar ou não? Ana, eu recebi com uma certa resistência durante o Congresso Europeu esse novo consenso e procurei entender o porquê desse novo consenso. E a conclusão que eu cheguei é que muitos pacientes eles iniciavam o tratamento da hipertensão arterial em uma fase já tardia, em uma fase em que já havia dano de algum órgão. Então, entraram duas novas categorias, que foi a pressão arterial não elevada e a pressão arterial elevada. Ou seja, a pressão arterial não elevada seria a pressão abaixo de 12/7. Acima de 12/7 seria elevada. E é bem interessante que eu fui pesquisar como era que eu poderia fazer a diferenciação entre a elevada e a hipertensão. E o hiper significa aumento em excesso. Por isso que a hipertensão continuou sendo chamada de hipertensão em níveis acima de 14/9. E a pressão arterial elevada passou a ser chamada em níveis acima de 12/7, porque os cientistas observaram que dentro dessa faixa de 12/8 ainda havia bastante pacientes apresentando eventos cardiovasculares. Então, o objetivo desse estudo, o objetivo desse consenso é estimular a população a um processo de conscientização em um tratamento da hipertensão cada vez mais precoce, para nós não recebermos o paciente já com algum tipo, alguma lesão de órgão, como rim, coração, cérebro, enfim. Então, essa é a novidade a respeito do novo consenso publicado recentemente no Congresso Europeu sobre hipertensão arterial. E o que é esse tratamento, doutor? É já iniciar com o medicamento, a mudança de estilo de vida? Uma pessoa, por exemplo, que passou por uma mudança de estilo de vida, perdeu peso, faz atividade regular, mas a pressão está ali, está sempre em 12/8, sempre batendo nessa média 12/7, 12/8. Ela já precisa fazer alguma coisa diferente? A grande preocupação nossa no controle dos fatores de risco, se eu fosse colocar todos os fatores de risco que podem levar ao AVC e ao infarto, a hipertensão talvez tivesse uma das maiores representações. Então, nesse paciente, nós estamos em uma época em que o sobrepeso e a obesidade está crescendo em progressão geométrica praticamente. Não é? E a obesidade é um dos grandes fatores de risco, não só para a hipertensão, mas também para infarto e AVC. Então, eu preciso controlar não só o peso do paciente, evitar o sobrepeso e a obesidade, como também fatores associados, como tabagismo, alcoolismo, hipertensão, sedentarismo. Então, nessa faixa de pressão que você falou, nós não vamos entrar com medicamentos, nós vamos entrar com mudança de estilo de vida. Nós precisamos obter um peso adequado, nós precisamos estimular o não tabagismo, nós precisamos evitar o álcool, nós precisamos estimular a atividade física, isométrica e também aeróbica. Então, isso é importante para que nós não cheguemos a níveis de hipertensão.
Doutor Heron Rached, aqui fala o Cláudio. É um prazer ter você aqui no Gente. Doutor Heron, eu estou aí já na idade avançada, já estou velho. E durante mais de 60 anos eu ouvi 12/8 é a pressão ideal. É pressão de criança, né? E a minha sempre foi ali, 12/8. Eu quase não meço, mas quando calha de medir, 12/8. Depois que envelheci, caiu um pouco. Geralmente fica no 7, ali, a mínima e tal. Mas muita gente pergunta, inclusive eu, por que uma mudança como essa? As pessoas ficam meio desconfiadas, né? Pô, eu passei décadas ouvindo 12/8 é a pressão ideal. Qual o parâmetro para uma mudança como essa, que às vezes até provoca uma certa desconfiança do público leigo em relação ao novo parâmetro, doutor Rached? Cláudio, a pergunta é excelente, né? Essa foi a primeira pergunta que eu me fiz, o porquê dessas coisas. Digamos que o estudo foi baseado em selecionar todos aqueles pacientes que tiveram eventos cardiovasculares e houve uma investigação em cima daqueles eventos, quais os níveis de pressão que aqueles pacientes apresentavam. E o ponto de corte de segurança foi abaixo de 12/7. Por que antes 12/8, hoje 12/7? Desde 1980 que nós temos uma mudança grande na medicina com a incorporação de vários novos estudos e estamos entendendo cada vez mais, ainda precisamos entender bem melhor a respeito da doença cardiovascular e estamos criando bancos de dados para podermos identificar aonde precisamos atuar no sentido de reduzir 330, 350 mil mortes que temos no Brasil. Só para você ter uma ideia, a cada 90 segundos no mundo existe uma morte por doença cardiovascular. Quando nós conversamos de hipertensão, mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo apresentam hipertensão arterial. Então nós temos um grande banco de dados, a partir dali nós temos ponto de corte, a partir do qual aquele ponto de corte é seguro para evitar os eventos de infarto e AVC. Lógico, com essa nova proposta, é possível que nós passemos a obter novos resultados e até termos necessidade de rever essas novas metas. Mas é preciso estimular o tratamento da hipertensão, o tratamento dos níveis elevados, daqueles níveis que ficaram acima do ponto de corte, o quanto antes, para evitarmos infarto e AVC, principalmente, além da doença renal. Agora, muita gente faz a medição em casa, né, doutor? E acho que o Zaidan também, quando faz essa medição, deve ser em casa, ou quando você faz um check-up, mas em casa a gente tem aqueles aparelhinhos que fazem a medição no pulso, a medição no braço, e tem ouvinte perguntando aqui em relação à precisão desses aparelhos para fazer esse acompanhamento da pressão. É legal usá-los? Tem que ter algum alerta? Às vezes, se aparece uma pressão um pouco mais alta ali, é um motivo de preocupação? Ou pode ser alguma falha, algum erro aí de precisão desses equipamentos mais comuns, né? Esses que a gente usa em casa. Em geral, todos esses equipamentos digitais, eles são validados pelo Inmetro. São equipamentos precisos, mas eles precisam de calibração periódica, tá? Então, o fato de você ter um aparelho, a cada ano você precisa de uma calibração desse aparelho. E existe uma metodologia para você verificar a pressão arterial. Você precisa estar sentado, em repouso em torno de 5 minutos, não pode ter tomado café, não pode ter tomado álcool, não pode estar sentindo necessidade de ir ao banheiro. Então, existe toda uma técnica para verificação de pressão arterial. E é muito importante verificar a pressão arterial. Está alta, dá mais 5 minutos, verifica novamente essa pressão arterial. Em geral, esses resultados, eles demonstram vida real. Eles muitas vezes são mais precisos do que a medição que nós fazemos aqui no consultório. Muitas vezes nós temos o que a gente chama de fenótipo de avental branco. São pacientes que são normotensos, mas que durante a consulta médica ele apresenta hipertensão arterial. Sai da porta do consultório, a pressão volta ao normal. Também temos o fenótipo ao contrário, daquele paciente que é hipertenso e quando entra na sala do médico, a pressão se torna normal. Então, a hipertensão ela tem várias facetas e nós precisamos entender essas facetas para escolher o tratamento mais adequado.
Eu me encaixo nisso, viu, Zaidan? Eu chego no consultório e já até aviso pro médico, assim, doutor, vai dar alto. Eu não sei por que eu fico nervosa. Aí o médico mede, aí começa a me enrolar, conversar, e o doutor tá esperando baixar, né? Não vai baixar, não adianta. E não baixa, é impressionante. Mas assim, saio do consultório, a vida segue. Depois, se eu for medir, tá tudo normal. O negócio é ficar de frente para vocês, doutor. Deixa o paciente um pouco mais ansioso mesmo, né? Isso Uma acontece observação bastante. que na primeira abordagem eu deixei de fazer, Ah. o consumo de sal entre os brasileiros. O brasileiro, em geral, come muito mais sal do que aquilo que é recomendado, os 13 gramas que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Alguns estados aqui do nosso país chegam a consumir em torno de 15 gramas dia, ou seja, 5 vezes a quantidade recomendada do consumo de sal. E o sal é um dos grandes vilões da hipertensão arterial. Então, eu queria fazer essa observação para conscientização da população no sentido de comer menos sal. Boa. Teve um... Ô, Ana, eu Fala, sou completamente desencanado, sabe? Não esquenta a cabeça. Eu nem tenho aparelho de medir pressão, não tenho esse aparelho. E meço só quando acontece, tipo, outro dia eu tive que fazer um exame periódico, né, para a empresa. Aí eles vão lá e medem a pressão. Mas isso que você falou é interessante, porque é igual carro. Às vezes você chega no mecânico, o barulho desaparece, né? Acontece. Até o carro tem uma reação ali diante do mecânico. Mas, o doutor Rached, a pandemia e o pós-pandemia, que fenômeno isso provocou nos casos clínicos cardiológicos e de circulação? Houve uma mudança importante no pós-pandemia, efeitos do vírus na saúde das pessoas, na área cardiológica e na circulação? Cláudio, nós tivemos da pandemia não só atribuído ao próprio processo inflamatório sistêmico que o Covid determinou, e isso determinou uma série de alterações. Cada dia mais a gente vê o que a gente chama de Covid de longa, são alterações que vão sendo apresentadas 2, 3 anos após a infecção pelo Covid. Como também o estado da pandemia foi um estado que nós nunca havíamos vivido antes. Então, ele determinou estresse, ele determinou perdas, e o estresse é uma das causas de hipertensão arterial. Então, a doença em si, o processo inflamatório em si, na última catalogação que fizeram dos Covid de longa, mais de 30 alterações, foram elas reumatológicas, oftalmológicas, cardiológicas, vasculares, certo? Foram apresentadas. Então, possivelmente, nós ainda teremos muita coisa pela frente para nós entendermos o que é Covid de longa. E sim, durante a pandemia, nós tivemos aumento de casos de infarto, aumento de casos de AVC, aumento de casos de hipertensão arterial, que pode ter sido atribuído não só ao aumento da pressão arterial inerente ao estresse, como também inerente ao processo inflamatório, que é um processo inflamatório vascular também. Então, esses dois fatores tiveram uma contribuição enorme para o aumento da incidência de infarto e acidente vascular cerebral. O doutor, tem muito ouvinte mandando mensagem para cá, uns falando que não tem mais referência, outros falando que tomaram vinho, a pressão deu uma subida, né, que é uma coisa normal também. Mas teve um outro que mandou mensagem para cá falando que tá com o pacote de coisas que o senhor disse tá dentro da ordem, assim, né? Emagreceu, faz atividade física regularmente, os indicativos de saúde estão bons, mas a pressão não cede. E ele sempre achou que estava ali dentro de um padrão legal, porque, né, até então, 13/7, 13/8 era algo normal. É um motivo para iniciar um outro tipo de tratamento? Ou se na maioria dos itens aí do pacote, peso tá ok, sei lá, triglicéridos ok, colesterol tá ok, só a pressão que está nesse 13/8, é um motivo de preocupação ou não? O que vale aí a maior parte dos fatores desse pacote de saúde que o senhor falou? Não é um motivo de preocupação, sim, se com todas essas mudanças de estilo de vida o paciente não atingir a meta que é preconizada, então nós estamos autorizados a iniciar o tratamento da hipertensão arterial. E muito importante que hoje, diferentemente do que acontecia nas diretrizes anteriores, por volta de 2010, se preconiza o tratamento com a associação de diferentes classes medicamentosas para hipertensão arterial, associação de diuréticos
com inibidores de enzima de conversão, bloqueadores de receptor de angiotensina. Então, hoje, a gente tende a usar doses menores de antihipertensivo, mas com combinações de classes diferentes de antihipertensivo. Então, quando nós temos um paciente que faz uma combinação de 2 antihipertensivos, eu tenho um sucesso no tratamento em torno de 60%. Quando eu passo a fazer uma combinação de 3, eu tenho 90% dos pacientes que entram na meta de tratamento de hipertensão arterial. Então, sua pergunta é sim, se com todas essas mudanças o paciente não atingiu a dose preconizada, precisamos iniciar o tratamento medicamentoso. Doutor Heron Rached, eu tenho 2 dúvidas a respeito das crianças, né? Primeiro, se esses parâmetros, se não há nenhuma consideração de faixa etária, eles são universais, valem para qualquer idade, inclusive para crianças. Ou se os pais devem observar algum outro parâmetro na medição de pressão de crianças. E segundo, nós tivemos, além desses casos que o senhor mencionou e das causas que o senhor explicou para um aumento de problemas cardíacos e de circulação provocados aí pela Covid, inclusive o estresse que ela provocou. Mas houve também um aumento, ainda que relativo, dos casos de problemas cardíacos em crianças depois da pandemia, doutor Rached? Olha, em algumas situações, e isso daí eu vou até abrir um parêntese, né? Eu vou sair um pouco do tema, não só na Covid, como também na dengue, nós temos casos de miocardites. E a miocardite, ela não escolhe idade, ela tanto pode aparecer em crianças quanto adultos. Então, a criança pode sim ter uma manifestação cardiovascular por inflamação do próprio músculo do coração, que é a miocardite, certo? Em relação aos níveis de pressão arterial, os níveis de pressão arterial em crianças abaixo de 12 anos, eles são menores do que está preconizado os 12/7. Né? Isso daí seria outra abordagem. Então, uma criança, 3 anos com 12% de pressão, certamente eu vou considerar uma criança hipertensa. Então, esses dados, eles não podem ser extrapolados para a população pediátrica. Teve mais alguma outra pergunta que você fez, que ficou em aberto? Não, era isso. Os parâmetros são os mesmos, né? Se não há nenhuma diferença em razão de faixa etária. Nesse novo consenso, Cláudio, que foi apresentado, me preocupou também que ele cria uma recomendação para verificação de pressão a partir dos 3 anos de idade e depois ele sai dos 3 anos e faz a recomendação para que pacientes acima de 40 anos passem a verificar a pressão anualmente. A recomendação nossa é que quando o paciente ele tem história familiar de doença cardiovascular, ele precisa fazer o check-up muito mais precocemente. E quando não tem história de doença cardiovascular, a partir dos 20 anos ele tem alguns fatores de risco. Nós estamos frente a uma população, principalmente de grandes cidades, que são submetidas a estresse, eles fazem alimentação em fast food, então geralmente tem colesterol elevado, tem sobrepeso, por vezes tem diabetes mellitus. Então, essas intervenções, essa investigação, ela precisa ser o quanto antes possível. Tá bom. Mais alguma dúvida, Zaidan? Esse tipo de assunto a gente fica 4 horas fazendo pergunta. A gente vai pergunta, longe, né? Inclusive tem muito ouvinte aqui. Eu vou fazer só mais uma aqui, então. A relação de diabetes e pressão arterial. O José está perguntando, doutor, se é um fator de risco para desenvolver a pressão alta, se eles têm relação, né? Sim, tem relação. O paciente diabético, ele tem um processo de envelhecimento cardiovascular. E hoje também, Ana, tem uma coisa muito interessante, existe a idade vascular do paciente, que nem sempre a idade vascular, ela corresponde à idade biológica. Muitas vezes você tem um paciente biologicamente com 30 anos, mas com idade vascular de 50 anos. Então, o diabetes é um dos responsáveis pelo processo de envelhecimento vascular mais precoce. E deposição de placas de gordura também, diminuição da elasticidade dos vasos, das artérias. Então, tudo isso corrobora para o aparecimento da hipertensão arterial. E, além de um ponto mais importante, é que dependendo do diabetes e do grau de controle de diabetes, esse paciente, ao longo do tempo, ele vai perdendo função renal. E a perda da função renal também é um fator
de risco para hipertensão arterial. Tá bom. E aí, doutor Rached, a minha última pergunta. Se a pessoa se cuida, toma ali os medicamentos relativos ao combate à diabetes, aos quadros de diabetes, e se ela se cuida, toma as precauções necessárias, inclusive na alimentação, etc., ela pode evitar esses efeitos, inclusive renais, etc., até o fim dos seus dias? Ou esse cuidado apenas adia o aparecimento dos problemas? Não, uma vez você tendo o paciente diabético controlado, ele tem uma evolução muito semelhante ao paciente normal. Se você tem hipertenso controlado, a evolução é muito semelhante ao paciente normal. Então, daí a importância de controlar todos esses fatores de risco. Entendi. Então é isso, gente. Tem muito ouvinte falando, às vezes isso é pressão da indústria farmacêutica, é terrorismo. Então que seja, né, uma pressão, né, Zaidan e doutor, para que as pessoas passem a se cuidar e fujam disso, né? Fujam da hipertensão arterial, que é um negócio muito sério mesmo. Heron Rached, cardiologista, conversou longamente com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigada demais pelo seu tempo, doutor. Um bom fim de semana. Obrigado, Ana. Obrigado, Cláudia. A todos os ouvintes da Band. Bom final de semana para vocês. Igualmente.